confesso que eu estou com muita expectativa de ministrar essa palavra, já ministrei 2 vezes e também quero ministrar com a mesma expectativa, porque é um público diferente. Mas por que eu estou com expectativa dessa palavra? Porque, queridos, nós muitas vezes achamos que a palavra de Deus, nós vamos ouvindo e recebendo palavras e mais palavras e acabamos nos habituando com a palavra de Deus. E talvez ouvimos por ouvir e não tomamos posse das verdades. Mas essa palavra eu tenho convicção que se você não apenas ouvir de forma natural, mas se você ouvir com fé, vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai fazer toda a diferença na sua família, no seu casamento, no seu futuro. Vai fazer toda a diferença não só em dezembro, não só em 2019, mas toda a sua vida. Por isso eu quero te encorajar. Abra os seus ouvidos espirituais para você receber essa palavra. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já disseram assim: estou morrendo de fome? Quantos já disseram estou morrendo de fome aqui? Alguns não querem levantar as mãos, mas certamente você já falou, estou morrendo de fome. Essa não é a palavra, essa não é a linguagem dos céus. O tema da palavra é a linguagem dos céus. Essa não é a palavra de uma pessoa que vive a linguagem dos céus. Por quê? Ainda que num tom de brincadeira, num tom, nós estamos fazendo uma declaração. Eu estou falando, eu estou morrendo de fome. E eu estou de verdade, queridos, quando eu faço essa declaração, eu estou lançando sobre a minha vida uma maldição. Eu estou lançando morte sobre a minha vida. E eu creio que não é isso que Deus tem para a sua vida. Quantas palavras nós falamos, às vezes sutilmente, sem pensar, de forma aleatória, e essas palavras vão gerando morte, essas palavras vão nos destruindo diariamente. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Outra coisa, quantas vezes nós falamos assim: ah, já estou velho para essas coisas. Quantos já falaram isso? Já estou velho para essas coisas. Eu vejo às vezes os meninos que jogam bola e jogam lá meia hora e falam: ah, já estou velho para jogar 1 hora. Ah, já estou velho para isso, já estou velho para aquilo. Querido, deixa eu dizer, isso é uma palavra de maldição. Você está tomando posse de morte na sua vida. Quando você vai, estou velho, você vai ficando velho. Cuidado, porque as rugas vão acelerar na sua vida. Se você ficar falando, ah, já estou velho, já estou cansado, vai ficar cansado, vai ficar velho. Por isso, todas as manhãs eu acordo e eu vou para frente do meu espelho e eu digo: espelho, espelho meu, não existe ninguém mais bonito do que eu. Não existe, irmãos, e de verdade, eu quero dizer uma coisa para você, talvez você não consiga entender, mas eu estou ficando mais jovem, estou ficando mais bonito, eu estou ficando mais elegante, eu estou ficando porque eu estou declarando, e eu declaro mesmo, eu estou ficando mais bonito, mais vigoroso, mais animado, eu vou viver 120 anos, eu vou louvar o Senhor, eu vou, sabe, investir a minha vida no reino de Deus, mas eu estou declarando vida e não morte. Eu não acordo dizendo, ah, estou cansado, ah, minha vida. Eu não declaro, irmãos. Eu posso estar morrendo, mas de cansaço lá, está lá e está assim. Mas eu não declaro com a minha boca, eu não declaro. E você não pode declarar, porque essa não é a linguagem dos céus. Amém? Nós precisamos declarar vidas. E eu quero contar uma história para você. Uma escola judaica, Yeshiva. Um ancião, um rabino ancião, ele estava dando aula, e ele, com os alunos lá de 8 a 10 anos, ele falou o seguinte, falou assim: olha, eu quero abençoar vocês com a bênção da longevidade. Quantos querem? Aí uma pessoa levantou a mão, um menino levantou as mãos, dizendo: eu quero ser abençoado. Ok, você quer? Então tá bom. Então eu vou abençoar e você vai dizer assim: eu creio e amém. Ok? Ok. Nessa hora, um menino só fez isso, todos os outros meninos deram risada, começaram a rir dele, pensando assim: ah, isso aí não existe, kkkk. E o tempo passou. Um dia, um homem estava acamado, estava doente, quase para morrer, e o ancião foi visitar esse homem. Chegando no quarto, esse homem já com pouco fôlego, ainda conseguiu falar: eu lembro o dia que só você recebeu, só você acreditou e só você disse amém para viver 120 anos. Naquele dia, todos nós rimos de você. E hoje,
praticamente eu e você, nós somos os últimos dessa turma. Todos os outros já morreram. E eu estou morrendo. E você está bem, você está vivendo. Esse homem viveu quase 120 anos. Essa história é verídica, queridos. Há poder de morte e vida nas nossas palavras. O que você tem declarado sobre a sua vida? O que você tem falado? O que você tem dito sobre você? Se você declarar que você vai viver, você vai viver. Agora, se você começa a declarar que vai morrer, vai morrer. Nós não podemos aceitar isso. A linguagem dos céus não pode ser essa. Amém? Talvez, se eu perguntar para você, qual é a sua profissão? Você vai falar, eu sou advogado, eu sou executivo, eu sou empresário, vendedor, dono de casa, eu sou mecânico. Mas o que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito? O que a Bíblia diz que eu e você nós somos? O que nós somos diante de Deus? Porque Deus não nos vê como advogado, não nos vê como mecânico, não nos vê como dono de casa, não nos vê como professor. Deus não nos vê. Sabe como Deus nos vê? A palavra está aqui, ó. Vamos ler juntos. Apocalipse 1, verso 5. A parte B do versículo diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu quero só abrir um parênteses aqui para uma coisa. Nós vamos participar da ceia de Jesus. Nós vamos participar da ceia aqui como nós fazemos todos os meses. Mas eu quero, querido, que você tenha revelação e a partir de hoje você não tome mais a ceia da mesma forma que você tomava. Porque tomar a ceia sem fazer menção, sem entender, sem ter revelação do poder do sangue de Jesus, não adianta. Você tem ideia, o sangue de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lavou. É muito sangue para lavar, não é tipo, você está suado e vai lá e lava o rosto assim e pronto. Não, nós estamos falando de uma lavagem, de uma purificação, de uma limpeza, mas muitas vezes eu e você não tomamos posse do sangue de Jesus. Foi sangue derramado, muito caro, pago pelas nossas vidas, para que nós vivêssemos uma vida aqui nessa terra, abundante diante de Deus. Amém? Então, queridos, tome posse do sangue de Jesus. Tome posse da cruz de Cristo. Outra coisa, olha o que a Bíblia diz. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Veja bem, você talvez falar, não, eu sou advogado, eu sou vendedor, eu sou isso, eu sou aquilo, amém, você executa essa função, mas diante de Deus, eu e você, nós somos chamados de reis, você é chamado de rei, de rainha, e sabe o que o rei faz, irmão? Sabe o que a rainha faz? O rei não faz, o rei manda. O rei ordena, o rei diz para acontecer, assim seja. O rei fala, faça isso, e os súditos lá têm que submeter. Você tem que dizer para o diabo, você tem autoridade, você é rei, diante do diabo você não precisa ficar postando lá de humilde, não. Diante do diabo você tem que encher o peito e declarar, diabo, eu ordeno, tira as mãos da minha casa, tira as mãos da minha saúde, tira as mãos da minha família, diabo, eu declaro, vai embora, diabo, eu declaro que eu sou livre, porque o sangue de Jesus já me lavou de todo pecado em nome de Jesus, amém. Queridos, se você ficar só fazendo, o diabo vai ganhar. Mas começa a declarar, você que vai ganhar. Começa a declarar, começa a dizer, começa a falar, começa a profetizar. Você é rei, você nasceu para dar ordem para o diabo. Você e eu, nós temos autoridade diante dele. Ele tem que submeter a mim e a sua voz, amém? Se você estiver andando em santidade, se você estiver andando, sabe, nos princípios, pode ter certeza, o diabo tem que tirar as mãos da sua vida. Tem que tirar as mãos, queridos. Olha o que a Bíblia diz, porque a fé é a língua do céu. Romanos 10:8 diz assim: a palavra está perto de você,
está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra de fé. Estamos proclamando, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Olha que coisa, a palavra está perto de você, a palavra está na sua boca, a palavra está em você. Nós precisamos viver isso, nós precisamos entender a palavra, está comigo. Nós só somos derrotados se nós ficarmos quietos, mas se nós declararmos, abrirmos as nossas bocas e confessarmos e orarmos e pedirmos, Deus é fiel e justo para fazer, em nome de Jesus. Ele faz. Tem um episódio na Bíblia que é muito interessante, e eu tenho certeza que vai mostrar uma verdade muito grande para você nessa noite. Marcos 11 conta a história de Jesus, diante de uma árvore, e ele amaldiçoou aquela árvore, e eu quero que você acompanhe comigo. Olha que interessante, vamos ler a partir do 11:12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus e os discípulos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Olha que coisa, queridos, Jesus, ele está caminhando com os discípulos e ele encontra uma árvore. Jesus estava com fome, e ele encontra essa árvore, de longe ele avista que tem folhas. E ele chega até perto dessa figueira, e ele não encontra frutos. A Bíblia diz que não havia frutos, mas a Bíblia diz também que não era tempo de frutos. Então nós podemos pensar, puxa, mas é incoerente, por que Jesus fez isso? Talvez Jesus tenha sido tão injusto. Se não era tempo de frutos, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Tem uma coisa aqui, queridos, que é muito importante. Muitas vezes nós lemos a palavra e nós não entendemos ela na totalidade. Mas quando Jesus ele vê aquela figueira, ele vê folhas. Todas as figueiras que tinham folhas precisavam ter uma espécie de fruto chamado takesh. T-A-Q-S-H, takesh. Era uma espécie de fruto, era um pré-figo. E esse pré-figo, os árabes diziam que alimentava, que ele satisfazia a fome. E todas as árvores, todas as figueiras que tivessem o takesh, depois de 6 semanas ela teria figos. Mas Jesus, ele não encontra o takesh naquela árvore. E ele, obviamente, amaldiçoou, porque daqui 6 semanas não teria frutos, não teria figos. Mas Jesus, ele queria também ensinar algo a mais para os discípulos aqui. Porque, veja bem, talvez ele chega lá com os discípulos e com Pedro, mas Jesus não tem fruto. Isso é normal? Ou isso é anormal? O normal era ter frutos. Qual fruto? Não figos, mas takesh, que era o pré-figo. Isso era normal. O anormal não era ter. E porque era anormal, aquela situação era anormal, Jesus amaldiçoou aquela figueira. E ele amaldiçoou de uma forma muito interessante. Olha que coisa. 11:20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Guarde a palavra raízes. Desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Queridos, olha que interessante aqui. Jesus vai com os discípulos, com fome até a figueira, não tem frutos. O normal era ter frutos, não figos, mas era ter o takesh, o pré-figo.
porque não tinha frutos, Jesus amaldiçoa. Desde onde? Desde as raízes. Sabe uma coisa que tem acontecido nas nossas vidas? Nós estamos transformando o normal em anormal, e o anormal em normal. Nós temos feito isso, queridos. Nós temos muitas vezes feito isso, mas antes de eu falar do normal e anormal, quais são os montes que estão se levantando na sua vida? Quais são os desafios? Talvez tenham pessoas aqui nessa noite sofrendo com depressão, sofrendo com insônia, sofrendo com uma dor, sofrendo com enfermidades, sofrendo com opressão noturna. Talvez tenham pessoas aqui querendo se matar, talvez tenham pessoas aqui querendo se separar. São montes que estão se levantando, mas o que você tem feito diante desses montes? O que você tem feito diante dessas lutas? Apenas olhado? Se eu e você nós continuarmos olhando os montes, eles vão permanecer lá. Mas a Bíblia diz que se nós olharmos não apenas olharmos para o monte, mas nós declararmos, dizermos a este monte para ele se lançar ao mar, ele vai se lançar. Por isso há um poder. Eu e você precisamos declarar aos montes que estão se levantando nas nossas vidas, para eles serem lançados no mar, e pela palavra que você vai lançar, e pela fé, esses montes vão se acabar em nome de Jesus. Amém? Tenha fé. Isso é uma verdade, queridos. Nós não podemos aceitar, talvez desemprego, talvez doença, isso e aquilo, e vamos vivendo com os montes, vamos ficando habituados com eles. Vamos desviar, tem um monte aqui, doença, então desvia dele, e ele fica lá. Tem um monte aqui, é o casamento com problema, então ele fica lá. Tem um monte aqui, são os filhos nas drogas, então ele fica lá. Tem um monte aqui, problema de falta de santidade, fica lá. Não, a Bíblia nos encoraja a nós falarmos para esses montes, eles precisam sair em nome de Jesus. Agora, o que tem acontecido, queridos? Nós temos transformado o normal em anormal. O diabo tem trabalhado para mudar a nossa visão e a nossa fala. Muitas vezes porque Jesus foi naquela figueira, não tinha fruto. O normal era ter fruto, e o anormal era não ter. Porque não tinha, ele a amaldiçoou desde as raízes. Olha que coisa, presta atenção. As pessoas falam assim: pastor, de cada 10 pessoas, 9 têm câncer. Isso é normal. Isso não é normal. Isso é anormal, amém, irmãos? Isso é anormal, nós não podemos aceitar. Nenhum, nem 9, nem nada, nós não podemos aceitar. Essa é uma igreja que confessa o nome de Jesus. Nós precisamos levantar as nossas mãos e declarar, amaldiçoar o câncer desde as raízes, amém? Pastor, é normal. Lá na escola, olha, é normal. Lá na escola tem um grupo de galera, tem uma galera lá que eles usam drogas. Uma cheiradinha, pastor, é normal. Não é normal, irmão. Não é normal. Não é normal. Nós temos que amaldiçoar desde as raízes a vontade de usar drogas, a vontade de cheirar, a vontade de fumar. Nós temos que amaldiçoar desde as raízes, em nome de Jesus, porque isso é anormal, amém? O normal é você estar lá naquela escola, estar lá na faculdade, sendo santo, sendo referência, levantando a bandeira de Jesus. Isso é normal, amém, queridos? Pastor, mas é normal, está todo mundo cheio de dívida, nessa época do ano, essa crise econômica, essa vida não está dando, pastor, é crise para todo lado, é nome sujo para todo lado, é normal. Não é, isso é anormal, e anormal tem que ser amaldiçoado, porque Jesus foi naquela árvore, não tinha fruto, e por ser anormal, ele lançou, ele falou, e ele declarou, e aquela árvore morreu. Você tem que declarar, tudo, mas... Sabe, queridos, nós não podemos mais, porque nós estamos achando que o Evangelho, sabe, a impressão que dá é que está ficando muito fácil. Nós não estamos aqui para jogar lei, porque a lei mesmo, ela é a força do pecado, nós sabemos disso, mas o que nós precisamos é ter consciência. Não transformar o normal em anormal. Nós estamos fazendo isso, nós estamos achando, confundindo, normal, pastor, anormal é o divórcio. Não. Aliás, o anormal é o divórcio. O normal é você manter casado.
Essa é a verdade, queridos. Não, mas está todo mundo separando, pastor. Então também tem que separar. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira de Satanás. Isso não é um engano. O normal é você manter-se casado até Jesus voltar. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o plano de Deus para a sua história. O normal é de cada 10 jovens, 9 se matar. Não é normal, irmãos. Isso é anormal. O que nós temos que fazer com o que é normal? O que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira e ela morreu desde as raízes. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, mas nós não podemos aceitar o anormal e transformar o anormal em normal. Não podemos. Amém? Talvez as pessoas digam: olha, pastor, todo mundo que, quando chega a hora, todo mundo vai morrer mesmo, pastor. Não tem jeito. Chegou a hora, chamou a senha, vai morrer. Imagina, queridos, que chegou a hora, você está num voo e chegou a hora do piloto morrer. Não é a sua, mas é do piloto. E aí? Você vai morrer por conta do piloto? Nada a ver, você tem que declarar. Se chegou a hora do piloto, esse avião vai pousar, eu vou descer, e aí, Senhor, faça o que quiser com o piloto, mas eu não vou morrer, porque não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora. Eu vou viver muitos anos, eu viverei 120, 130, 10 anos, em nome de Jesus. Você não pode aceitar. As pessoas falam: não, é normal, chegou a hora, morre. Não, irmãos, não tem isso não. Começa a declarar vida e você viverá. Começa a declarar morte e você morrerá. Não podemos aceitar essas mentiras do diabo. Amém? E eu quero continuar aqui. Nós vamos ouvir agora um testemunho poderoso e vamos poder identificar o que é normal e o que é anormal. Nós vamos identificar se esse testemunho é normal ou é normal. Quero que vocês ouçam, por favor. Vamos aplaudir a vida da Neide. Glória a Deus, a Neide está aqui nos 3 cultos ministrando. Deus abençoe a sua vida, Deus renove as suas forças. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que não é fácil ficar 3 cultos, mas Deus vai te renovar em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. É a terceira vez que eu testemunho hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não porque eu sou merecedora, porque eu não sou merecedora, mas porque eu sou a razão da cruz. Você é a razão da cruz. Porque a bondade de Deus, ela dura para sempre. Eu estou aqui porque o Senhor é muito bom. Ele é misericordioso. E em 2008, eu tive um desmaio. E eu sentia muitas dores de cabeça. Era anormal. Mas estava no final do ano e eu achava que era por conta do trabalho. Eu dobrava período, eu sou professora. E é muito estressante, vai de uma escola para outra, eu estava muito cansada. Então, o meu marido insistiu para que eu procurasse um médico. Eu disse: não, é porque eu estou estressada, final de ano, estou cansada. Mas ele insistiu muito e eu procurei um neurologista. E ele pediu uma tomografia do meu crânio. Não constou nada, ele disse: você está com estresse, eu vou te passar um antidepressivo, porque você pode ter síndrome do pânico, por conta do estresse. E eu não aceitei aquele diagnóstico e falei: eu não tenho nada, eu não vou tomar essa medicação, e não tomei. Só que os sintomas começaram a aumentar. Eu comecei a ter foram mais dores intensas na cabeça. E uma manhã eu acordei, eu estava com uma secreção muito forte na minha mama direita, no meu seio direito. E eu levei um susto, e a minha mãe teve câncer de mama, e eu fiquei muito assustada, acordei meu esposo, e eu fui ao ginecologista. Ele pediu todos os exames e colheu o material, verificou, eu não tinha nada na mama. Mas ele fez uma cartinha e me encaminhou para um neurologista. Eu falei: mas o que tem a ver a mama com o neurologista? E fui, obedeci. Eu queria descobrir o que eu tinha.
E após a consulta, o doutor me pediu uma ressonância do crânio. Então eu obedeci e fiz a ressonância. E para nossa surpresa, eu estava com um tumor cerebral. E eu perdi o chão. Quando o doutor abriu o exame e me falou para mim e falou para o meu esposo. E eu fiz todas as perguntas que eu podia fazer. Se eu ia morrer, se o tumor podia crescer. E tudo ele dizia, sim, você pode morrer por conta desse tumor. Ele pode crescer e não tem para onde expandir, porque o cérebro está dentro de uma caixa de osso. Então, o tumor ia comprimir algumas coisas lá dentro da minha cabeça, do cérebro, e eu podia ficar cega, aleijada, uma série de complicações e me levar à morte. Então, irmãos, confesso para vocês que eu fiquei muito, mas muito preocupada. E eu chorava demais, porque eu queria ver meus filhos crescerem, né? Eu queria vê-los fazer a faculdade, eu queria ver meus netos, eu queria viver muitos anos. Eu sempre fui muito dinâmica e eu não aceitei aquela palavra. Eu saí da clínica e eu falei, eu não morrerei, mas eu contarei as maravilhas do Senhor. E nós procuramos 3 especialistas para ver se eles falavam a mesma coisa. Eles me falaram a mesma coisa, eles me passaram a mesma medicação, o mesmo tratamento, e todos disseram que eu ia usar essa medicação para sempre. Eu também não aceitei. Falei, não, o Senhor vai me curar. Eu creio, a palavra de Deus diz que eu tenho saúde. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e eu declarava a palavra de Deus. Mas eu passei um período muito difícil, que foi quando eu comecei o tratamento. Eu tive muitos efeitos colaterais. Eu sofri muito os 6 primeiros meses. E eu não deixei de trabalhar. Algumas pessoas só sabiam, não eram muitas pessoas que sabiam. Então, eu tinha todos aqueles sintomas. Eu ia trabalhar com sorrisão, para os meus alunos não perceberem também que eu estava passando por alguma coisa, mas eu corria no banheiro, eu chorava e falava, Senhor, me sustenta, Deus me ajuda, eu preciso passar por isso, só se o Senhor me fortalecer que eu vou conseguir. E eu não parava o tratamento, e venci essa parte. Meu esposo foi uma peça fundamental, ele me ajudou muito, ele cuidava de mim, fazia comida, me sustentava em oração. A minha cunhada também, ela trabalhava na mesma escola que eu, e ela ficava da sala dela me monitorando e olhando, ver se eu tinha se eu desmaiava, se eu passava mal. E esses meses passaram. E com o mesmo médico, eu fiquei alguns anos com ele. E no 2º ano de tratamento, eu já estava adaptada à medicação, porém, o tumor continuava lá. E sempre o diabo sujo, ele me lembrava, você tem um tumor na cabeça. E eu falava, eu não tenho, ele só está aqui, mas ele não é meu. E eu declarava isso. Podem passar quantos anos for, eu sei que eu vou testemunhar. Eu sei que eu vou testemunhar a minha cura. E 2 anos de tratamento, eu fui no meu médico levar a ressonância. E todas as vezes, irmãos, muitas pessoas oraram por mim. Todas as vezes que tinha apelo, eu vinha aqui na frente. Põe a mão no lugar que você tem enfermidade. Eu botava a mão na minha cabeça. Muitas pessoas daqui oraram por mim, de outras igrejas. Muitas pessoas. E o tempo todo eu cria que eu ia ser curada. E eu fazia ressonância 1 vez por ano. E antes eu pedia para ser ungida, antes de ir para fazer a ressonância. E neste ano, 2 anos depois do tratamento, o médico abriu a ressonância e o tumor estava lá.
E eu fiquei com uma carinha triste. E eu não sabia que esse médico era cristão. E nem ele sabia que eu sou cristã. E ele falou assim para mim, mulher, o Senhor te diz. E eu gelei. Eu fiquei muito gelada na hora, assim, em choque. Falei, meu Deus, o Senhor vai usar a boca do médico para falar comigo. Mas eu não sabia que ele era cristão. Ele disse assim, desde o primeiro dia que você entrou nesse consultório, o Senhor me mostrou que Ele vai te curar. Ele disse que você é uma mulher de fé e você vai experimentar essa cura. E na hora eu pensei, Senhor, eu só pensei, eu não falei. Falei, Senhor, mas o exame deu que eu tenho tumor ainda, que eu estou com tumor. E o médico falou assim, e o Senhor manda te dizer que Ele vai te dar o exame que comprova a cura que eu vou fazer na tua vida. E 9 anos e meio se passaram, irmãos. E mudou o meu convênio, eu tive que mudar de médico. E esse ano, agora em setembro, eu voltei na nova médica que me acompanhava. E ela pediu os exames, fiz todos, mas dessa vez eu não abri o exame. Eu estava tão tranquila e um dia o Senhor vai me dar o exame, mas eu não sabia que ia ser esse ano. E levei os exames para ela, que eu fazia outros além da ressonância. E quando ela abriu o exame, ela ficou tão estarrecida, porque ela já tinha visto exames anteriores, que eu levei para ela conhecer meu caso. E quando ela abriu a ressonância, ela falou assim, ela demorou muito analisando e olhou do ano passado, do ano retrasado. E ela disse assim, eu vou ter que te dar alta, Neide. Eu falei, me dar alta? Por quê você vai me dar alta? Ela falou assim, porque você está curada. Você não tem mais o tumor. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu saí de lá, irmãos, eu tinha tanta coisa para fazer, eu não fiz, eu não sentia o chão, eu pisava nas nuvens, eu queria chegar em casa, eu queria contar para o meu marido, eu queria contar para todo mundo, eu queria ter a oportunidade de chegar aqui hoje, de contar e edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor. E esse dia chegou. Então, quem quiser depois, eu estou com as ressonâncias, a primeira, a do ano passado e desse ano. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Isso é normal ou anormal? Hein, gente? Vocês estão em dúvida, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você tenha ouvido e visto muitas coisas acontecendo e você acha que é normal. Você acha que isso é normal, a doença é normal, o câncer, o tumor é normal, mas aos olhos de Deus não, irmãos. Isso tudo é anormal, nós precisamos viver uma vida baseados nos céus, nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala, nós precisamos entender o que o nosso Deus é capaz de fazer, o que Jesus fez naquela cruz, nós precisamos entender, amém? Ter revelação, porque isso é uma verdade, nós veremos, nós já temos visto e ouvidos tantos testemunhos de milagres nessa igreja, e nós vamos ver muitos mais, isso é só o começo em nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero caminhar para a conclusão aqui e dizer uma coisa para você. Sua próxima conquista está, reticências, está onde a sua próxima conquista? É uma pergunta que eu estou querendo fazer. Aonde está a sua próxima conquista? Está aqui, ó. Diga, faz assim, aqui. Na sua boca. Diga, minha próxima conquista está na minha boca.
A sua próxima conquista está na sua boca, as suas conquistas estão nas suas declarações. Creia nisso, queridos. Tenha fé. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 18, 20. Você já ouviu muito isso, mas não ouça por ouvir, tenha revelação, pega isso como rema. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se você declarar morte, você vai comer de morte. Se você declarar vida, você vai comer de vida. O que você fala, você come. Nós nos alimentamos das nossas palavras, queridos. Então, a partir de hoje, mude o seu vocabulário, mude a sua linguagem, passe a viver a linguagem dos céus, passe a andar segundo a ótica de Deus, passe a andar segundo o que a palavra de Deus diz e não o que as circunstâncias dizem. Você e eu, nós precisamos tomar posse dessas verdades. A palavra de Deus diz em Isaías 53, os irmãos já podem servir se posicionar, na verdade, enquanto vocês prestam atenção aqui rapidinho, muito importante essa parte final. Isaías 53 diz assim: certamente, não está aqui essa palavra por acaso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quais são as suas enfermidades? Estou com dor, não sei, estou com dor no joelho, estou com dor de cabeça, estou com bico de papagaio. Irmãos, pega o bico de papagaio e manda ele voar. Manda ele embora, chegou o tempo dele ir embora. Enfermidades não pode ficar, porque nós somos reis, nós temos que dar ordem para essa doença ir embora. Você tem que falar, vai embora, dor de cabeça. Tem gente que tem, pastor, eu tenho uma enxaqueca, você já toma posse, na primeira pessoa, eu tenho uma enxaqueca, é sua enxaqueca. A Neide acabou de dizer aqui, ela não é, o tumor está aqui, mas não é meu. No áudio que ela me mandou, ela disse assim, as pessoas falavam, e aí Neide, já foi curada? Ela falava, ainda não, mas eu serei. Olha, as palavras têm poder. Não, enxaqueca crônica, é da minha vida mesmo isso aqui, minha cabeça é assim mesmo, eu vou viver com ela. Irmãos, pelo amor de Deus, Isaías aqui está falando, a Bíblia está dizendo, todas as nossas enfermidades foram levadas. As nossas dores, talvez você não tenha uma doença, mas você tem dores. Talvez um trauma emocional, talvez uma frustração, falta de perdão, uma dor no peito, aquilo que te incomoda, você não dorme, você fica pensando mal das pessoas, sei lá, não sei, mas são dores. Talvez você tenha sofrido com a economia, está sofrendo tanto, talvez você está sofrendo com a sua família, não sei, dores, depressão, quantas pessoas talvez estão depressivas, emocionalmente, dores. Só que a Bíblia diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós olhamos para aquele filme de Jesus, e vemos Jesus na cruz, só que muitas vezes nós ficamos com dó de Jesus. Ei, não é para ter dó de Jesus na cruz. O propósito de Jesus ter morrido naquela cruz não foi para que eu e você tivéssemos dó dele. O propósito dele ter morrido naquela cruz e ressuscitado no terceiro dia, ter sofrido tudo aquilo, foi para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Amém? Foi para que eu e você tomássemos posse da cura, do milagre, das conquistas, de uma vida livre, queridos. Foi para que eu e você, nós nos arrependêssemos. Não adianta a gente chorar de dó de Jesus, não. Ele não precisa disso,
o que nós precisamos é nos arrepender e virar as costas para o pecado e viver aquilo que é plano de Deus na minha e na sua vida, amém? Por isso você não precisa ter dó não, ainda que ele, ai Senhor, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Tinha um propósito, a morte de Jesus tinha um propósito, a morte de Jesus tinha um propósito. Talvez a maior dor de Jesus, talvez é ver nós muitas vezes sofrendo aqui, não tomando posse dos milagres nas nossas vidas. Isso talvez seja triste, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Agora olha que diz aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Querido, deixa eu dizer uma coisa, sabe por que você tem que ficar, sabe por que você tem paz hoje? Porque todo castigo, todo problema, toda dificuldade já foi levada com Jesus na cruz, foi sobre ele. Se você não anda em paz, alguma coisa está errada. Você não está fazendo, não tem sentido não ter paz, porque a Bíblia está dizendo aqui, olha o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo assim, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Se eu e você não temos andado em paz, vivido em paz, desfrutado da paz, nós não estamos desfrutando da cruz, nós não estamos desfrutando do sangue do corpo de Jesus, irmãos. Precisamos tomar posse dessa paz, a paz que excede todo entendimento, porque toda luta, todo trauma, todo problema, toda doença já foi levada naquela cruz. Você é livre, você precisa tomar posse disso, irmãos. Não é possível nós entrarmos e sairmos dessa igreja todo domingo e não tomarmos posse. Isso é inaceitável, inaceitável. Amém, irmãos? E agora, eu quero te orientar, todos os meses que nós tomarmos a ceia aqui nessa igreja, ou em qualquer outro lugar, não tome de qualquer forma, não tome de qualquer maneira, não tome de qualquer jeito, não simplesmente não pegue o pão, o suco e veja ele como um suco, como um pão qualquer, não, queridos, não faça isso, porque esse momento, ele é muito espiritual, ele tem uma repercussão espiritual nas nossas vidas. Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras, meu casamento é um casamento eterno. Pelas suas pisaduras, eu não tenho câncer. Pelas suas pisaduras, eu viverei 120 anos. Pelas suas pisaduras, eu sou próspero. Pelas suas pisaduras, eu tenho saúde. Pelas suas pisaduras, os meus filhos são homens santos. Pelas suas pisaduras, eu sou livre. Pelas suas pisaduras, eu sou um homem honesto com a minha esposa. Pelas suas pisaduras eu sou fiel. Pelas suas pisaduras eu creio que eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Pelas suas pisaduras, queridos. Então agora eu vou pedir para você, por favor, ficar em pé. Nós vamos, enquanto o louvor toca aqui, nós vamos fazer tudo isso juntos, mas você, enquanto o louvor toca, só não sai ainda, deixa eu dar uma instrução. Você vai sair do seu lugar, e quando você estiver indo em direção aos irmãos aqui do Atmosfera, você vai sair não de forma comum, não de forma costumeira, você vai sair e pensando pelas suas pisaduras. Aí você vai declarar qual é o monte que está na sua vida. Pelas suas pisaduras eu não vejo mais esse monte. Pelas suas pisaduras eu não vejo mais isso. Pelas suas pisaduras, talvez você está lá com uma dor, com uma enfermidade. Pelas suas pisaduras eu já sou curado. E vai tomando posse. Amém, queridos? Então enquanto o louvor toca, você pode sair do teu lugar. Você é livre para tomar essa ceia junto conosco aqui. Nós vamos juntos celebrarmos no final em nome de Jesus.